Rogério correu em direção à esposa, mas logo se arrependeu quando recebeu um tapa que deixou seu rosto ardendo. Eu nunca vou te perdoar, disse Sabrina, enquanto saía correndo do escritório. Quando chegou ao final do corredor, ela correu para fora do prédio, deixando o guarda atordoado com seu comportamento. Ela sentiu como se seu coração estivesse congelado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Faltavam poucos dias para maio. Sabrina Morales Cano estava na janela do corredor do hospital, observando os pardais que caminhavam nas poças do pátio. Um gato deslizava lentamente ao longo da cerca, indo direto para os pardais, se agachando e se preparando para pular. Percebendo isso, Sabrina abriu a janela e o gato preto gritou alto, assustando tanto ele quanto os pardais. Uma enfermeira, que estava andando pelo corredor, disse a Sabrina com um olhar irritado. Que escândalo você está causando? É a hora da soneca e você não deixa ninguém descansar, tem que voltar para o seu quarto. Sabrina sorriu, tirou um papel do bolso e mostrou para a enfermeira. Já tive alta, explicou ela, estou esperando meu marido. Sinto dores no peito, não vou conseguir descansar ainda mais. A enfermeira disse para ela parar devagar pelo corredor. Sabrina preferiu esperar pelo marido no térreo. Em poucos minutos, já estava sentada em uma cadeira dura com as mãos sobre sua barriga. As pessoas corriam de um lado para o outro e a porta da frente abria e fechava o tempo todo. Sabrina olhou para cada rosto na esperança de encontrar o marido Rogério entre todas as pessoas, mas ele não veio. Sabrina olhou o relógio pela milésima vez e pegou o celular para chamar um táxi, mas imediatamente mudou de ideia. Ela ouviu uma conversa entre duas garotas que estavam sentadas um pouco mais afastadas. As meninas falavam em voz baixa, inclinando-se uma para a outra. Uma delas olhava para a barriga com hostilidade e disse: Nem sei por que quero esse filho. Hugo não tem emprego e eu estou trocando de trabalho o dia inteiro, combinando os dois cargos. Minha mãe tinha razão, eu deveria ter feito um aborto, mas Hugo não me deixou ir. Me diz por que você iria querer cometer este pecado? A outra mulher respondeu com uma careta de desgosto. E também dizem que depois há mais do que complicações, a pessoa começa a ter distúrbios do sono, sofre de todo tipo de doenças. Você fez bem em não fazer o aborto. Eu sei que o aborto é algo horrível, disse a mulher grávida. Ela fez um gesto com a mão e de repente ficou séria. Mas será que não é errado dar à luz um filho que você não pode sustentar? Disse ela. Parece um verdadeiro desastre quando seu salário está abaixo do mínimo e a única coisa que você pode pagar é um quarto minúsculo que não cabe nada. O futuro parece muito sombrio. Se eu pudesse, eu daria um castigo a todos os que falam sobre ser errado para ver se gostam de ajudar financeiramente pessoas como eu. É simples, se você não quer passar por isso, apenas não engravide, se cuide. Uma vez que você já está grávida, você deve ser corajosa e enfrentar tudo de cabeça erguida. Tirar a vida de um filho, ainda que seja apenas um feto, não é uma coisa boa. A outra mulher disse. Sabrina, que estava ouvindo a conversa, levantou-se da cadeira, pegou suas coisas e saiu para a rua. Apesar do sol quente e desgastante, a alma de Sabrina estava escura e fria. A conversa entre aquelas duas mulheres a deixou preocupada com seu próprio futuro. Embora ela soubesse que seu marido, Rogério, que trabalhava na mesma empresa que ela e tinha uma renda maior, poderia sustentar não apenas um filho, mas 3, ela não conseguia evitar a sensação desagradável que a invadiu por dentro. Sentada num táxi, ela olhava com angústia para as casas, todas cinzentas. Lá dentro também havia pessoas cinzentas que não tinham nada de peculiar. Eles tinham suas alegrias e tristezas, amavam, sofriam e morriam. Sabrina nunca se importou com eles antes, mas de repente sentiu interesse. Eu também fui uma dessas pessoas e também não tinha ninguém que se importasse comigo, pensou Sabrina. Quando ela era pequena, seu maior sonho era ter um pai. Ela tinha sua tia Marli, que acolheu a pequena quando sua mãe faleceu. Tia Marli não sabia nada do pai de Sabrina, e sua irmã, Rebeca, também era reservada. Ela nunca disse nada sobre sua vida pessoal. Além disso, morava em outra cidade e só podia ver algumas vezes por ano. Rebeca deu à luz Sabrina fora do casamento, e para dar um futuro próspero à filha, se endividou a tal ponto que não conseguiu pagar nada. No final,
ela tirou sua própria vida tomando uma caixa de pílulas para dormir. Após o funeral de sua irmã, Marli levou sua sobrinha órfã para sua casa e fez todo o possível para substituir sua mãe. Ao aprender a falar, Sabrina começou a chamar sua tia de mãe, agradecendo desta forma por todos os seus esforços. Ao atingir a idade escolar, a menina sempre perguntava à tia por que não havia nenhum homem em sua casa, já que todos os seus colegas tinham pais, irmãos mais velhos, tios e avós. Sua tia, que nunca teve sucesso com os homens, apenas dava de ombros e ria. Quando você crescer, vai se casar. Embora, para dizer a verdade, é melhor ter um cachorro ou um gato. Essa era sua resposta habitual. Devido à idade, Sabrina não entendeu o que isso significava, mas o tempo passou. Já no ensino médio e mais tarde durante os estudos na universidade, ela sabia o que era amor, carinho, ódio e separação. Mas tudo parecia ridículo, ingênuo e infantil quando conheceu Rogério, seu futuro marido. Isso aconteceu quando Sabrina terminou seus estudos e conseguiu um emprego como gerente em uma empresa. Ela ainda morava com a tia em um apartamento pequeno. Não tinha vontade de se mudar para outro lugar, talvez por causa do forte apego que tinha por Marli, ou talvez porque a casa dela era muito perto do escritório dela. Um dia, ao voltar do trabalho, Sabrina resolveu dar uma passada no parque de diversões. No caminho, pelo calçadão, alimentou alguns cachorros e estava prestes a se virar, mas notou um rapaz sentado na calçada. O jovem parecia muito desabrigado, vestindo um suéter de lã esfarrapado, jeans tão velhos que tinha até buracos e tênis rasgados. Mas não foi a aparência do estranho que chamou a atenção de Sabrina, e sim seus olhos, que revelavam que o garoto estava tão faminto quanto os cachorros que a jovem havia alimentado mais cedo. Sabrina chegou a pensar que o rapaz iria atacar a matilha de cães e levar embora a comida. Ao perceber que ela estava olhando para ele, o rapaz desviou o olhar dos animais e tentou parecer sério. Ele recostou-se com ar folclórico, cruzou as pernas e cumprimentou Sabrina com a mão em um flerte incerto. Ela se aproximou dele, sentou-se ao lado dele e lhe perguntou o que havia acontecido. O jovem respondeu: "Nada, só estou aqui descansando, aproveitando o pôr do sol." O jovem brincou e riu, mas uma tosse forte imediatamente saiu de sua garganta. "Vamos ver se você continuará gostando tanto daqui quando tiver pneumonia", disse Sabrina, quando o rapaz parou de tossir. "Deveria ir a um médico antes que seja tarde demais." O jovem mais uma vez assumiu uma postura relaxada e fez um gesto com a mão para mostrar sua indiferença. "Bobagem, às vezes acontece comigo, eu fico tossindo igual um idiota, mas estou bem", explicou. Sabrina sentiu e olhou para uma caixa que estava perto dos pés do rapaz, no fundo havia uma moeda. O rapaz imediatamente empurrou a caixa com o pé, mas já era tarde demais, Sabrina tinha visto. Ele não tinha casa, ela percebeu. Sabrina balançou a cabeça em desaprovação. "Sério, o que aconteceu com você?", perguntou ela ao jovem. Ele começou a se justificar, dizendo que nada havia acontecido com ele e que não era um vagabundo, mas um aventureiro romântico que considerava viver na rua por um tempo. "Não se preocupe, eu estou bem e você não precisa se preocupar comigo", disse ele, mas foi interrompido por uma tosse violenta. De repente, o rapaz caiu de joelhos e começou a coçar o peito com as unhas, como se quisesse aliviar a dor que estava se tornando insuportável. Sabrina correu para ajudá-lo a se levantar e quando tocou sua mão, imediatamente recuou. O rapaz estava queimando de febre. "Vem comigo", disse Sabrina sem hesitar, segurando o pobre jovem pela cintura. "Você tem que baixar essa febre o mais rápido possível, caso contrário, não durará até amanhã." Ela acenou para o primeiro táxi que viu, ajudou o jovem a entrar e pediu ao taxista para dirigir o mais rápido que pudesse. Quando chegaram em casa, Sabrina acomodou o paciente na cama e o obrigou a beber um remédio. "Aliás, meu nome é Rogério", disse o jovem com a voz rouca, fechando os olhos para a luz que o incomodava. "E você é?" "Sabrina", ela disse o seu nome e o rapaz, repetindo várias vezes, adormeceu. No início da manhã, Rogério sentiu-se um pouco melhor. A febre que o atormentava por vários dias havia diminuído e os ataques de tosse também diminuíram. Durante o café da manhã que Sabrina lhe serviu na cama, Rogério confessou que nunca havia sido tratado de forma tão boa e que não acreditava que aquilo fosse verdade. Ele havia chegado à cidade 2 semanas antes para conseguir um emprego e ao sair da estação, um taxista se ofereceu para levá-lo por um preço quase ridículo. O jovem não suspeitou de nada de estranho e entrou no carro.
O taxista o levou até um estacionamento onde seus comparsas o esperavam. Eles bateram muito em Rogério, levaram tudo o que ele tinha, incluindo as roupas dele, e o deixaram deitado lá. Mas como é que você não foi à polícia? Perguntou Sabrina. Agora esses canalhas já devem ter saído da cidade. Rogério respondeu com indiferença. Claro que fui. Assim que recuperei a consciência fui à polícia, mas eles não aceitaram o meu pedido. Não acreditaram em mim e disseram que certamente eu tinha dado tudo em troca de álcool e agora estava dando desculpas. Diga-me, eu realmente pareço um alcoólatra? Perguntou o jovem. Sabrina olhou para o rosto pálido de Rogério e balançou a cabeça. Eu não diria isso, respondeu ela, embora eu pudesse estar errada. O rapaz riu e começou a falar sobre seus pais que moravam em uma cidade distante, como ele estudou na escola e na universidade, e muitas outras coisas que ele queria compartilhar há muito tempo. Sabrina ouviu em silêncio seu monólogo sincero e prolongado enquanto fazia coisas pela casa. Rogério continuou falando sem parar. E onde estão seus pais? Eles estão bem? Rogério perguntou de repente. Sabrina estremeceu de surpresa. Eu não tenho pais, ela respondeu depois de uma pequena pausa. Eu só estou com minha tia agora, ela saiu, então você terá que esperar para conhecê-la. Rogério queria perguntar o que havia acontecido com seus pais, mas considerou isso inconveniente e permaneceu em silêncio. Graças aos cuidados de Sabrina, em poucos dias o rapaz ficou completamente curado. Sabrina lhe emprestou algum dinheiro para recuperar a documentação e alugar uma casa, e prometeu que conseguiria um emprego em sua empresa. Alguns dias depois, sua tia voltou. Ela percebeu que Sabrina havia mudado muito durante sua ausência e perguntou o que havia acontecido, mas a garota respondeu com um sorriso misterioso. Sabrina decidiu que ainda não iria falar com ela sobre Rogério, pelo menos até que ele estivesse bem e até o relacionamento deles tomar alguma direção. Sabrina não teve que esperar muito. Um mês depois, Rogério recebeu seu primeiro salário e a convidou para um restaurante onde propôs um namoro. Depois houve casamento, mudança, apartamento novo e a notícia feliz da gravidez. Tudo aconteceu tão rápido que a vida agitada de Sabrina ficou menos agitada. Quando Sabrina foi internada no hospital para fazer um check-up antes de dar à luz, conversando com outras gestantes e médicos, ela percebeu que sua maior felicidade ainda estava por vir. E o que aconteceu com ela antes nada mais foi do que um breve prelúdio. Depois de parar um táxi a meio caminho de sua casa, Sabrina pediu ao taxista que a levasse para o trabalho. Sabrina não havia estado no trabalho há quase um mês e estava com saudades do ambiente e dos colegas. Ela também estava curiosa para ver a reação das pessoas ao vê-la grávida, esperando ouvir parabéns e talvez até um pouco de inveja. Sabrina nunca foi ambiciosa ou gostou de chamar a atenção, mas agora, talvez por causa da gravidez, ela queria ser o centro das atenções. Ao chegar ao prédio do trabalho, Sabrina pagou o taxista e subiu lentamente as escadas. Ao abrir a porta, ela se surpreendeu ao encontrar o saguão completamente vazio. Ela perguntou ao guarda, que estava entediado no canto, por onde todos haviam ido. Hoje tivemos um turno reduzido, explicou ele sem tirar os olhos da televisão. Pelo que eu ouvi dizerem, amanhã vai rolar uma festa ou algo do gênero. Percebendo que não conseguiria mais informações do guarda, Sabrina disse a ele que precisava coletar alguns papéis. Ela subiu para o segundo andar. As escadas e os corredores estavam extraordinariamente silenciosos e meio escuros, como se fosse um edifício abandonado. Ao chegar à porta de seu escritório, Sabrina parou, hesitante. Pensando se deveria entrar ou não, de repente ela se lembrou que não tinha chaves. Sorrindo de seu próprio esquecimento, ela estava prestes a sair quando de repente ouviu alguns gemidos fracos de prazer que quebraram o silêncio. Muito devagar, tentando não fazer barulho com os calcanhares, Sabrina deslizou ao longo da parede. Os sons de gemidos ficavam cada vez mais altos. Sabrina olhou pelo buraco da fechadura e não viu nada, mas imediatamente ouviu a voz de um homem e aquela voz masculina lhe parecia muito familiar. Finalmente, ela girou a maçaneta e abriu a porta. O que Sabrina viu diante de seus olhos parecia inacreditável. Quem estava à sua frente era seu marido, Rogério, e a filha do diretor executivo, Eva. Quando Eva viu Sabrina, ela se cobriu rapidamente com a primeira coisa que encontrou. Rogério, ao perceber Sabrina, vestiu-se rapidamente e estendeu a mão para ela. Vou explicar tudo para você, exclamou ele. Os olhos de Sabrina se arregalaram, e sem dizer nada,
ela reuniu todas as suas forças e bateu no monitor que estava à sua direita com o punho cerrado. Ela então se dirigiu à porta e disse: "É assim que você me retribui por tudo?", tentando conter as lágrimas. "Então quer dizer que você ficou com ela enquanto eu estava no hospital? Ou talvez até antes?" Rogério correu em direção à esposa, mas logo se arrependeu quando recebeu um tapa que deixou seu rosto ardendo. "Eu nunca vou te perdoar", disse Sabrina, enquanto saía correndo do escritório. Quando chegou ao final do corredor, ela correu para fora do prédio, deixando o guarda atordoado com seu comportamento. Ela sentiu como se seu coração estivesse congelado. Sabrina nunca havia sentido um frio tão mortal em sua vida. O mundo ao seu redor parecia ter mudado. As casas cinzentas ficaram ainda mais cinzentas e sujas, os pássaros ficaram em silêncio e as pessoas que passavam pareciam ter manchas escuras e borradas em vez de rostos. Essas metamorfoses a perseguiram durante todo o caminho para casa. Ao chegar em seu apartamento, Sabrina caiu de joelhos e começou a chorar. Sua tia, Marli, percebendo que algo estava errado, sentou-se ao lado dela sem dizer nada. Elas ficaram muito tempo assim. Sabrina não conseguia acalmar seu ressentimento, ódio e incompreensão. De repente, uma dor terrível percorreu sua espinha. Sabrina caiu de costas, agarrou a barriga com as mãos e soltou um grito desumano. A dor veio e foi, deixando Sabrina meio inconsciente. Marli, percebendo que sua sobrinha estava prestes a dar à luz, correu para chamar a ambulância. Quando Sabrina voltou a si, já estava inconsciente. O parto deixou uma lembrança muito embaçada. Quando ela recobrou a consciência, a parteira que estava ao lado dela naquele momento disse que ela tinha tido um menino e perguntou se ela queria vê-lo. Sabrina balançou a cabeça negativamente e se cobriu com um cobertor. A parteira, surpresa, recostou-se e olhou para ela, irritada. E então, pensando direito, Sabrina pediu para ver seu filho e ficar sozinha. A parteira obedeceu e imediatamente desapareceu atrás da porta. Então Sabrina começou a segurar a criança em seus braços sem jeito e deu vazão ao seu choro, olhando para o pequeno ser que estendeu os braços para ela. De repente, ela se lembrou da conversa que ouviu entre duas garotas que falavam sobre seu complicado destino. Agora, ela estava passando pela mesma situação. Não tinha mais marido e aparentemente também não tinha como trabalhar como antes. A mulher não sabia o que fazer da vida. Ela queria evitar encontrar o marido, não importava o quanto isso lhe custasse. Ele também não a procurou para vê-la, na verdade, a única aparição dele em sua vida foi por meio de um bilhete em que ele se desculpou. Sem ter lido a nota até o fim, Sabrina queimou, da mesma forma que queimou todas as pontes que a ligavam ao ex-marido. Ela largou o emprego uma semana depois de receber alta e alguns meses mais tarde recebeu uma oferta de Caio, que era seu amigo nos tempos de escola. Caio estava trabalhando em outra cidade e sugeriu a Sabrina que talvez ela encontrasse alguém para ela lá. Sabrina não se sentiu encorajada a ter casos amorosos novamente, ela só queria poder dar ao filho uma infância feliz. Infelizmente, a vida continuou difícil para Sabrina durante um tempo. Porém, a mulher conseguiu empurrar com a barriga graças à ajuda que recebia de alguns amigos e principalmente de sua tia. A ideia de ter ajudado seu ex-marido e ter terminado da maneira que terminou, a traumatizou tanto, que a mulher realmente não conseguiu mais se envolver em casos amorosos. Criou seu filho sendo mãe solteira, e não conseguia conter o seu desejo de que a vida de seu ex-marido fosse por água abaixo e ele perdesse tudo novamente. No entanto, Sabrina nunca mais recebeu notícias dele. Você acha que mesmo depois do que Rogério fez com sua esposa, ele conseguiu viver o resto de sua vida bem e em paz? O que você tem a dizer sobre isso? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.